Boa tarde a todos. Meu nome é Sofia Negri Brás, eu sou estudante de pós-graduação em sustentabilidade pela PUC Campinas e hoje estou aqui para apresentar para vocês o trabalho intitulado de Bioindicadores de Poluição Ambiental, um estudo bibliométrico, trabalho no qual será apresentado no 15º Fórum Ambiental da Alta Paulista. Esse trabalho ele contou com a coautoria da professora doutora Regina Márcia Longo, pesquisadora em tempo integral da PUC Campinas. Bom, o nosso planeta, hoje, ele enfrenta uma das maiores crises ambientais já vistas, e isso decorre quase praticamente das ações antrópicas, causando, por exemplo, um excesso de elementos tóxicos no meio ambiente. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a capacidade de suporte de um ambiente, propriamente dito, é reconhecida como a habilidade do mesmo em acomodar, assimilar e incorporar um conjunto de atividades antrópicas sem que suas funções sejam alteradas. E esse conceito tem uma enorme importância no que diz respeito às relações entre o processo econômico e o ecossistema, garantindo assim uma qualidade de vida e ambiental. A verificação da qualidade ambiental das cidades é cada vez mais importante porque é nesse espaço urbano onde os problemas ambientais geralmente atingem maior amplitude, como, por exemplo, consumo exagerado de bens materiais, alta concentração de poluentes no ar e na água, produção constante de lixo e degradação do solo e subsolo. Por isso, algumas ações motivadas por valores ambientais, elas têm sido vistas como uma nova estratégia para garantir um desenvolvimento socioeconômico cada vez mais sustentável e, ao mesmo tempo, ambientalmente seguro e qualificado. Alguns dos elementos tóxicos, eles já são naturalmente encontrados no meio ambiente, mas algumas atividades antrópicas, elas também têm contribuído de maneira efetiva para um aumento significativo desses contaminantes em diversos sistemas, permitindo que eles se tornem disponíveis em recursos hídricos, solos e na atmosfera. Então, ele pode ser prejudicial à saúde, ao ecossistema e a recursos naturais. Sendo assim, a avaliação da poluição ela é muito importante para garantir um ambiente seguro, uma qualidade de vida segura também. E existem diversos métodos convencionais, como os físicos, químicos e matemáticos, mas a bioindicação também ela é vista como uma metodologia adequada para a detecção desses poluentes. O termo bioindicador ele é um grupo de espécie ou comunidade biológica cuja quantidade, distribuição e presença indicam a magnitude de impactos ambientais em um ecossistema. A utilização desses organismos como indicadores vem de longa data, mas ele começou a ser usado mais frequentemente a partir dos anos de 1960. Então, eles modificam suas funções vitais ou sua composição química para alertar alguma poluição em excesso e permite a avaliação integrada dos efeitos ecológicos causados por múltiplas fontes de poluição. São inúmeras as vantagens que os bioindicadores nos dão, como, por exemplo, eles atestam o impacto da poluição sobre o ecossistema, fornecem informações sobre as causas e fatores observados, demonstram a distribuição espacial e temporal do impacto, fornece dados sobre um potencial risco para a flora, fauna e população humana. Ele também é considerado de baixo custo, principalmente porque eles não precisam de nenhum material assim caro, nenhuma máquina para detectar. Ele é utilizado para avaliação cumulativa de eventos ocorridos num determinado período de tempo, viabiliza a avaliação de elementos químicos presentes em baixa concentração no ambiente em estudo. Então, por exemplo, tanto como a gente vai ver mais para frente, animais, vegetais, eles mudam alguma função, alguma aparência, até que for aparência, eles conseguem nos dizer se o ambiente está poluído ou não, se isso pode afetar a população humana. E ele é muito eficiente no monitoramento de áreas amplas também. Porém, algumas desvantagens estão ligadas ao fato de que eles não podem realizar sozinhos a caracterização da poluição, porque ele indica a presença do poluente, mas não faz a quantificação da concentração dos mesmos, e ele dificulta em diferenciar nos organismos os efeitos dos poluentes e processos da reação a demais condições ambientais.
Então, sendo assim, os bioindicadores eles são mais adequados quando eles fornecem dados que podem ser comparados com informações obtidas pelos métodos convencionais de monitoramento ambiental. Então, se a gente tem o método físico, químico ou matemático, é legal para a gente comparar com o uso de uma forma mais natural, né, com o uso de bioindicadores. Bom, a seleção do bioindicador, então, ele é baseado nas metas e objetivos do estudo para uma região ou ecossistema em particular e na atividade que ele está sendo analisada. Vale ressaltar aqui também que os tipos de bioindicadores variam desde micro-organismos até macro-organismos. Bom, com isso, a gente pode perceber que existe um vasto número de estudos relacionados à bioindicação, com diversos tipos de bioindicadores e, consequentemente, diversas aplicações dos mesmos para diversos lugares e situações. Com isso, a justificativa do trabalho, ele conta com o fato de que é necessário um levantamento de pesquisas publicadas sobre o assunto para gerar uma relação entre a eficiência desses organismos com os ambientes poluídos, identificando alguns déficits de pesquisa em determinadas categorias, regiões, enfim, como vai ser explicado mais para frente. Então, com isso, o objetivo do trabalho é realizar um levantamento bibliométrico sobre bioindicadores de poluição ambiental a partir de documentos eletrônicos publicados com o intuito de identificar como o tema tem sido abordado no âmbito acadêmico. Então, como metodologia, a gente separou algumas categorias, né? Enfim. Os arquivos eles foram procurados no portal Periódicos da CAPES e no BDTD, que é a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Foram somente procurados publicações de 2008 a 2018. A palavra-chave que eu usei foi bioindicadores de poluição ambiental. Procuramos somente documentos em português, análise de 70 textos, que foi o encontrado, né? Quando a gente tinha alguma dúvida sobre o título, para ver se tinha a ver mesmo com o tema, era lido resumo, objetivo e metodologia. Para resultado, então, a gente optou por separar por ano de publicação, região do Brasil, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste ou sul, tipo de documento sendo artigo, tese ou dissertação, tipo de metodologia sendo científica, revisão de literatura ou estudo de caso, tipo de bioindicador, animal, vegetal, micro-organismo, líquen ou animal e vegetal, aplicação do bioindicador, água, solo, ar ou os três. Bom, primeiramente, como a gente observa no gráfico 1, são as publicações por ano. A gente consegue ver que em 2015 quase não teve publicação, foi o que menos teve publicação, com somente 2. E já em 2016 aumenta drasticamente. Então, segundo um estudo feito por Bona, Lourenço e Brum em 2011, a hipótese é de que em 2016 o interesse acadêmico aumentou. E com isso, com essa hipótese, foi encontrado em um artigo do Facuri, em 2019, que o grande aumento de publicações em 2016 ocorreu devido ao desastre ambiental causado pelo rompimento da barragem do município de Bento Rodrigues, em Mariana, que é onde ocorreu tanto uma poluição da água, do solo, enfim, várias coisas, e por isso que pode ser que o aumento de 2016 tenha a ver com isso. Com relação a publicações por região do Brasil, a gente pode observar que na região norte e centro-oeste foi onde teve menos resultados, menos publicações, enquanto que nordeste e sul se manterão iguais, com 12 publicações na região, por região, e no sudeste é onde teve mais. Segundo Sidoni, Haddad e Mena Chalco, em 2016, a proximidade geográfica aparenta ser um dos principais fatores que contribuem para a ocorrência de interações colaborativas, na medida em que as participações e as parcerias intra-regionais são bastante elevadas para todas as regiões. Então, outra coisa que a gente pode concluir também, né, como resultado, é que o desastre de Mariana ele também contribuiu para as publicações em Minas Gerais, que também faz parte da região sudeste, fosse maior por causa da preocupação com a poluição que a tragédia causou. Com relação à publicação por tipo de metodologia,
foi observado que apenas 8,6% das publicações encontradas usou a metodologia de estudo de caso. O estudo de caso ele é definido como um termo amplo que inclui uma família de métodos de pesquisa cuja decisão comum é um enfoque numa instância, né? Esse estudo de caso ele pode ser tanto um evento, uma pessoa, um grupo, entre outros, sempre buscando uma descoberta. É a partir dessa metodologia que são enfatizadas interpretações e contexto e procuram representar pontos conflitantes entre outras situações. Acima disso, foram encontrados aproximadamente 16% de publicações que utilizaram a revisão bibliográfica como uma metodologia. E a revisão, ela delimita uma linha limítrofe da pesquisa que se deseja desenvolver e contribui para o desenvolvimento de uma base sólida de conhecimento. Ela facilita o desenvolvimento da teoria em áreas onde já existem pesquisas e também identifica áreas onde há oportunidade para novas pesquisas. E, por fim, a científica foi a que disparado, que teve mais, né, 75%. É um estudo de métodos ou dos instrumentos necessários para a elaboração de um trabalho científico. Então, ela aborda as principais regras para uma produção científica, fornecendo técnicas, instrumentos e objetivos para um melhor desempenho numa qualidade de trabalho. Ela permite recolher dados do momento em que estão a acontecer sem criar uma situação artificial. Como a bioindicação utiliza seres vivos, então por isso que a científica acabou tendo mais. Bom, com relação à publicação por tipo de documento, as que menos apareceram foi tese e dissertação, né? Na verdade, a gente buscou na base BDTD, onde tinha só dissertação e tese, e no portal da CAPES são só artigos. Então, deu um total de 38, tanto tese como dissertações. É importante dizer que tanto a tese quanto a dissertação são documentos em que encerram ciclos, né? A dissertação, no caso, é uma de mestrado e tese de doutorado. Já o artigo ele pode ser produzido durante uma tese ou dissertação e ele apresenta uma implantação e implementação de técnicas e métodos relativos às novas descobertas científicas. Vale ressaltar que nenhuma se posiciona melhor que a outra, mas que uma contribui mais que a outra no âmbito acadêmico. Agora, partindo para a parte mais técnica, outra categoria que a gente elencou foi publicação por tipo de bioindicador. Então, a gente dividiu entre animal e vegetal, micro-organismos ou líquens. Animal foi encontrado em maior número, com 34 publicações. Eu acho que principalmente porque qualquer alteração em alguma cadeia de animais assim pode comprometer toda uma comunidade ecológica e desequilibrá-la. Já vegetal, micro-organismos e líquens, eles foram os que ficaram na média, né, no meio do mais para o menos. Os vegetais, eles podem sim ser usados para comparação de efeito da poluição no ser humano por causa da sua alta sensibilidade a elementos poluentes. Os micro-organismos, eles têm uma capacidade de responder rapidamente a mudanças no ambiente derivadas de ações antrópicas. Também é importante dizer que os micro-organismos eles são vetores de disseminação das doenças em seres vivos, seja pela água, pelo ar ou pelo solo. Então, os micro-organismos eles foram encontrados em trabalhos de bioindicação também em 3 locais. E, por fim, animal e vegetal, eles apresentaram tanto uma metodologia quantitativa quanto qualitativa, mas também foram poucas publicações, com somente 4. Por fim, publicação por aplicação do bioindicador. Então, foram encontrados na água, no ar, no solo, ou na água, no ar e solo, os 3 juntos, né? Na água, vale ressaltar a importância do estudo na água, porque hoje em dia é expressiva a queda da qualidade da água e perda da biodiversidade aquática,
em função da desestruturação do ambiente físico, químico e alteração da dinâmica natural das comunidades biológicas. A aplicação do bioindicador tanto no ar e no solo, eles foram medianos, assim, sendo que no solo tiveram 2 publicações e no ar 16. O solo é importante o estudo pela contaminação parcial ou completa do solo, comprometendo o fornecimento de nutrientes para a agricultura, que é a principal poluição do solo, ela é ligada à produção agrícola, né? E no ar, de extrema importância, porque a contaminação do ar tem consequência direta na vida do homem, visto que a gente respira o ar, né? E foram encontrados também na água, no ar e no solo, somente foi encontrado com indicadores microbiológicos em animais com vegetais, porque eles podem ser utilizados para todas as áreas e fins. Bom, diante do exposto, a gente pode concluir, então, que as pesquisas acadêmicas de todas as regiões e suas particularidades devem sempre estar em constante produção. Os elementos encontrados como ambientes poluídos mostram que é necessário qualquer e todo tipo de cuidado com áreas suscetíveis à poluição, já que, se poluídas, podem causar danos irreversíveis à humanidade. Todo tipo de estudo é válido e contribui com o desenvolvimento da ciência na área acadêmica. E pode-se concluir também que a ferramenta utilizada no presente trabalho ele possibilita o entendimento mais amplo sobre o tema abordado, de forma a contribuir em produções científicas subsequentes. Aqui algumas referências utilizadas. Queria agradecer pela atenção, agradecer pela oportunidade de apresentar, de expor o meu trabalho a vocês. Um agradecimento também à PUC Campinas, que me deu todo o suporte necessário para conseguir concluir esse trabalho apresentado.